Muito bem. Por que eu vos pedi para saberem o nome das esposas ou maridos e dos filhos? Porque sabem, como nós aprendemos hoje, como já fomos desafiados hoje, relembramos que todos nós somos missionários. E a nossa família, enquanto nosso campo missionário, vamos falar sobre isso hoje à noite, ela também é importante. Portanto, essa pessoa que tu apontaste o nome ou decoraste o nome, vais ter o compromisso de orar por ela até o final do dia de hoje. Pablo, só até o final do dia de hoje? Pode continuar. Mas hoje vais orar por ela, vais orar pelos seus filhos, vai orar pelo seu marido. Porque quando falamos de missões até o sangue, envolve a nossa família, envolve a nossa luta diária. E o próximo painel que vamos ter diz: nós esposas missionárias também. E ainda há pouco, quando o Gessé estava aqui a dar o seu testemunho e alguém fez uma pergunta sobre as dificuldades da família, e eu já olhei para a Kézia e disse: pois, eu conheço um bocadinho da sua história e sei. Portanto, vamos ouvir em primeira mão o testemunho da Kézia de Carvalho. Vou chamá-la aqui à frente. Dessa vez não me confundi, chamei mesmo pelo nome que deve ser, Kézia de Carvalho. E ela vai nos contar um pouquinho do seu testemunho e um pouco daquilo que Deus fez e continua a fazer na sua vida. Vamos apenas orar pela sua vida. E vou pedir, se calhar, à irmã Fernanda, para orares pela Kézia e para que o Senhor possa abençoar esse tempo que teremos. E já agora, vamos adiantar e ore pela Thaís também, porque elas vão fazer um painel partilhado. Obrigada, Pai, por podermos estar aqui, Senhor, ver gente mais de Ti e termos, Pai, convivência uns com os outros e podermos, através uns dos outros, aprender mais e a poder trabalhar melhor para Ti, Senhor. Nesta hora eu quero agradecer pela vida da Kézia e pela Thaís, Senhor. Obrigada porque principalmente a Kézia tem trabalhado em países com tanta dificuldade, Senhor. Continua a dar força, ânimo, Pai, e que realmente eles possam vencer qualquer obstáculo que vai ser colocado, Senhor, e para os nossos corações para que nos deixes ter em nome de Jesus. Amém. Portanto, eu sei que com o Gessé a gente não fica assim tão tentado quanto a isso, porque ele é feio. Não vamos tirar também fotos da Kézia, tá bem? Porque ela também precisa ter a sua identidade preservada. Kézia, que Deus te use. Amém. Obrigado. Obrigada. Vou chamar a Thaís. Marhaba, kifkom, intu mabisutin Lyon, Ashan ma Yeshua, kulion irna mabisutin. Amém? Então, o que será que a Kézia falou, né? Então, eu falei, marhaba, olá. Aí é fácil, né? Marhaba, olá. Vocês estão bem? Vocês estão felizes nessa tarde? Sim, porque com Jesus nós sempre somos felizes. Amém? Amém. Então, queridos, é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos nessa oportunidade e poder compartilhar um pouquinho do muito que o Senhor tem feito nas nossas vidas e o quanto assim a experiência, o testemunho, o quanto isso é importante. Tanta coisa nós ouvimos aqui e eu sei que o trabalhar de Deus nas nossas vidas, a edificação que isso pode trazer. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos e poder compartilhar um pouquinho como foi a nossa experiência. Como foi a nossa experiência em família no campo. E quanto ao tema, nós esposas missionárias também, eu posso dizer que há cerca de 18 anos atrás, eu não falaria com tanta certeza, não faria com tanta certeza essa afirmação. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Mas antes disso,
eu quero também falar a respeito da nossa família. Nós temos 2 filhos, um casal. A Leian está com 25 anos, está conosco aqui em Portugal. E o Johnny, ele está nos Estados Unidos e já tem 30 anos, já é casado. E, assim, os nossos filhos, eles servem ao Senhor e louvam ao Senhor e têm o desejo de dedicar a sua vida também ao Senhor. Então, nós glorificamos a Deus por isso. Bem, mas, queridos, um pouquinho da minha história para os irmãos é que... Bem, eu cresci ouvindo falar de Jesus, do amor de Jesus por nós. Eu tinha consciência de que eu deveria ser missionária onde quer que estivesse, onde quer que fosse. Sempre estive envolvida com missões, mas a questão de ser missionária, contexto transcultural, eu falava, isso não é para mim. Por quê? Porque na minha cabeça eu tinha a ideia de que missionário, no sentido transcultural, aquele que ia para um outro país a fim de servir ao Senhor numa outra nação, essa pessoa ela era um super-herói. Isso era que estava na minha cabeça. Não, essa pessoa era uma pessoa muito especial. Essa pessoa era uma pessoa muito certinha. E quando eu olhava aqui para mim, eu falava, não, Senhor, o Senhor não pode estar falando comigo. Olha, aquela irmã ali pode ser, olha como é que ela é certinha, e eu não. Então, esse era o contexto que eu tinha em minha mente. Então, eu não me via no contexto missionário, no campo transcultural. Bem, conheci Gessé, ele era jogador profissional de futebol. E logo aí a gente brinca que foi uma propaganda enganosa, né? Na época ele tinha cabelo, jogador de futebol, vai que vai ter dinheiro, né? Então eu falo que a propaganda dele foi enganosa. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu marido. Semana passada nós completamos 33 anos de casados e eu glorifico a Deus pela vida do meu esposo, pela família que nós temos. Bem, mas conheci Gessé, ele era jogador profissional. E logo depois ele sentiu-se chamado para o ministério pastoral. E nisso nós ficamos cerca de 18 anos no ministério pastoral lá no Brasil. E nesse interim, foi num dia que ele foi à nossa junta de missões, e chegando lá, a mensagem estava exatamente como o esporte abre portas em contextos fechados para o Evangelho. E ali, naquela experiência, meu esposo já saiu dali fisgado para missões. E aí, quando ele chegou em casa, ele falou, mulher, arruma as malas, porque nós vamos para o campo missionário. Eu falei, como assim? Você sai para almoçar com o irmão, né, lá na junta e volta querendo ser missionário? Então, eu falo que é um perigo ir na junta nesse horário que está tendo culto lá, né, porque você pode ser impactado com a palavra. E assim foi na vida dele. Ele saiu de lá já com a certeza que precisava, que deveria, com um chamado para o campo missionário. Só que ele chegou em casa e se deparou comigo. E eu com essa minha mentalidade, não, euzinho não, pode ser outra pessoa. E eu lembro que eu falei para ele, bem, então tá bom, você recebeu o chamado, eu sei que foi muito especial para você, mas o Senhor tem que falar comigo também. E tem uma outra coisa. Quantas vezes a gente ouve aquela mensagem poderosa no domingo, não é isso? E aí, domingo que vem, você pergunta a respeito da mensagem da semana passada, e a pessoa fala assim, eu já esqueci. E eu virei para ele e falei, não, isso é fogo de palha, vai passar. Você recebeu essa mensagem e tudo, mas isso vai passar, é fogo de palha. Mas também o Senhor tem que falar comigo. Falou com você, Ele precisa falar comigo também. E a partir dali, queridos, começou um momento de um grande conflito na nossa família, porque ele queria ir para o campo missionário, ele poderia trabalhar lá com o esporte, usando o esporte como ferramenta para evangelização, e eu olhava para mim e eu não via muita perspectiva. Também eu não tinha assim, a noção de que, estando ali, indo para fora, porque nós estávamos no contexto de igreja, nós servíamos ao Senhor na igreja, né? A igreja nos amava, nós amávamos a igreja, então eu não via motivo para sair da nossa zona de conforto, onde nós estávamos inseridos, para ir para o Médio Oriente.
num contexto em que as mulheres são aviltadas em seus direitos, num contexto em que as mulheres não têm voz de expressão. E num contexto também que a gente escuta tantas coisas, né, sobre terrorismo, sobre tantas coisas assim. Então eu falei assim, não, isso daí não é para mim, né? E aí começou esse tempo de grande conflito, porque ele tinha no coração dele o chamado, mas eu ainda não. E nós fomos à junta para uma entrevista, e eu lembro que, chegando lá, eles me perguntaram sobre o chamado, para que pudesse dar prosseguimento ao nosso processo. E, chegando lá, eles me perguntaram, e eu falei assim, olha, se vocês quiserem nos enviar... Não, um pouquinho de água. Eu mandei a minha apresentação, minha carta, sem ela saber, sem o consentimento dela, né? Então, assim, quando eles chamaram e pediram para a entrevista, eu pedi para ela responder o questionário, ela assim, mas o que é isso, né? Eu falei assim, bom, responde aí, não pergunta muito e tal. E, por fim, ela, muito contra gosto, respondeu e nós fomos chamados para a entrevista. E eu fiz tudo isso sem falar com ela, né? Sem dizer para ela que eu tinha feito. Então, irmãos, imagine como é que eu não estava, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei para eles lá, olha, eu vou para o campo missionário em obediência ao meu marido, mas não me peçam para soltar fogos. E, a partir dali, o nosso processo foi para a prateleira, né? O que eu quero dizer? Ficou, né, em espera, e foi necessário 4 anos para o Senhor trabalhar na minha vida. Mas eu glorifico a Deus, porque o Senhor é aquele que trabalha, né? Porque senão eu não estaria aqui hoje. E então, queridos, a grande crise que eu tinha, o grande problema que estava assim no meu coração, era essa questão de chamado. E como é que é isso? Como é que o Senhor, Ele chama? E nisso eu perguntava a um, perguntava a outro, e nada disso calava o meu coração. E nesse tempo, eu entendi, orando e pedindo a Deus orientação, nesse período desses 4 anos, foi quando eu entendi que Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus que quer usar a família. O Senhor, Ele não vai dividir a família, Ele quer usar a família. E eu entendi que a questão do chamado de Abraão, né? Nós não vemos ali, como nós lemos quase agora, né, o Senhor falando a Abraão, nós não vemos ali Sara sendo mencionada, não é verdade? Mas o quanto Sara foi importante para que todas as famílias da terra, para que o chamado de Abraão tivesse voz, tivesse condições de chegar até nós e ser uma grande bênção para todas as famílias da terra. Eu entendi que eu estava incluída nesse chamado, que a minha vida também pertencia ao Senhor. Eu entendi também que eu precisava me submeter à autoridade espiritual do meu marido, entendendo que o Senhor, naquele momento, estava falando ao coração do meu marido algo que era concernente à nossa família. E eu precisava obedecer ao Senhor, também entendendo o chamado do meu marido. Então, foram várias coisas que o Senhor foi trabalhando na minha vida. E, a partir daí, o meu coração foi sendo quebrado. E aquilo que eu pensava que era um fogo de palha no coração dele, não era. Era algo que o Senhor tinha colocado. Era algo que o Senhor tinha plantado no coração dele. E eu, como esposa, eu poderia impedir ou não. E isso muitas vezes acontece. Às vezes é a mulher que tem um chamado e às vezes o marido não consegue entender aquela dimensão de chamado. E isso aconteceu comigo. Então, queridos, o Senhor foi quebrando o meu coração e foi me mostrando o quanto é gracioso, o quanto Ele pode trabalhar, e Ele quer trabalhar em nós. E nesse tempo, meu esposo orou muito por mim e investiu em minha vida, e nós fomos a uma conferência missionária. Eu peço desculpa pela minha voz, que não está muito boa hoje. Bem, e dali, quando nós estávamos naquela conferência missionária, a missionária, quando começou a falar ali, ela
ela estava no Oriente Médio, e ela começou dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. E ela começou a falar aquilo em hebraico, e aquilo mexeu com o meu coração, e eu falei: nossa, que coisa mais linda. E a partir dali, ela começou a falar o quanto o Senhor queria utilizar mulheres, usar a vida de mulheres ali no Oriente Médio, no Médio Oriente, o quanto o Senhor queria usar a vida de mulheres ali para abençoar a vida de outras mulheres ali no Oriente Médio, que elas precisavam ser cuidadas, que elas precisavam ser amadas, e que o Senhor queria utilizar a vida de mulheres ali. Mulheres precisavam dizer sim ao seu chamado. E naquele momento meu coração foi sendo mais e mais quebrado, e eu falei assim: então tá bem, Senhor. Eu lembro da música que dizia: eu irei, Pai, quem sou eu, Pai? Eis aqui, né, a minha vida, eu tratarei o teu povo com amor. E a partir dessa consciência de chamado, né, eu me coloquei diante do Senhor e disse: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer no Médio Oriente. Meu esposo sabe, mas uma coisa eu sei: eu me coloco diante de Ti. Coloco diante de Ti as minhas mãos vazias, para que o Senhor as use como o Senhor quiser. Eis aqui o meu coração. Eu não quero ser submissa ao Senhor. Eu não quero ser disponível ao Senhor. Eis aqui as minhas mãos vazias. E com esse coração disponível, eu me coloquei diante do Senhor, para que o Senhor enchesse as minhas mãos e meu coração com tudo aquilo que Ele tivesse para mim. E foi com esse coração que nós fomos para o Oriente Médio. Mãos vazias e um coração disponível para o Senhor. E também, queridos, com uma consciência plena, certa, de que o Senhor havia nos chamado e havia nos atraído para estarmos naquele lugar. E foi com essa certeza que nós saímos no nosso coração. Foi fácil estar ali no Médio Oriente? Não, muitos desafios nós enfrentamos ali, desafios da própria cultura, da própria adaptação, aprendizado de língua. Quando nós chegamos lá, eu não falava inglês, a minha filha, na época ela tinha 11 anos, meu filho tinha 16, ele era o que tinha um pouquinho mais do inglês, os GC mais ou menos, e quanto a mim e a minha filha, zero, nós não tínhamos nada, nem de inglês, e para aprender o árabe, então, foi mais difícil ainda. Mas o Senhor foi gracioso para conosco, e foi assim, nos abençoando, e pouco a pouco nós fomos vencendo cada uma das dificuldades. Então, queridos, o que Deus fez na minha vida estando ali no Oriente Médio? Quais foram as possibilidades que eu tive de trabalho ali? Bem, nós temos um centro para deficientes auditivos. E ali eu pude estar trabalhando, ensinando artesanato. Eu pinto, né? Eu pinto tecido, pinto tela, pinto rostinho de crianças, pinto sete. Não, brincadeira, né? Faço um monte de coisas assim. E ali eu pude estar ensinando aquelas jovens ali a questão do artesanato, trazendo dignidade àquelas jovens. Ser deficiente auditivo no contexto de Médio Oriente é como se a pessoa nascesse com uma maldição. E tem muitas dificuldades que eles enfrentam por conta dessa deficiência. E ali eu pude estar ensinando aquelas jovens, levando esperança ali. Também, o que o Senhor me deu a oportunidade de aprender, de conhecer várias brasileiras lá, muçulmanas, de origem árabe, né, de ascendência árabe. E com aquelas brasileiras eu pude estar falando e compartilhando da fé, muitas vezes. E com aquelas brasileiras também eu pude estar orando por elas. Muitas delas até hoje me chamam e buscam socorro de alguma forma no sentido da oração. Antes de nós sairmos de lá, nós deixamos uma Bíblia com cada uma delas. E cada uma delas pôde saber a respeito de Jesus. O que mais o Senhor fez? Ele colocou no meu coração um amor pelas mulheres muçulmanas que eu nunca imaginei ter. Colocou um coração apaixonado por essas mulheres. Foi algo que eu nunca imaginei, mas foi o Senhor quem fez. E aí, lá também eu pude estar trabalhando junto com a minha tutora de árabe,
E ela é uma mulher muito sofrida. E naquele momento eu pude ver o quanto eu pude amar aquela mulher, no sentido do cuidado para com ela, no amor de Cristo. E ali, antes de nós sairmos de lá, nós tivemos o privilégio de batizá-la também. Uma outra coisa que o Senhor me deu a oportunidade de fazer, e eu nunca imaginei, foi de dar aulas de português ali no Médio Oriente. Então foi uma surpresa para mim, porque eu nunca imaginei estar no Médio Oriente e poder ensinar ali a minha língua. Mas foi a oportunidade que o Senhor me deu, e através dessa ferramenta eu pude entrar em várias casas. E tem pessoas que até hoje eu tenho contato e posso, assim, de forma ainda compartilhar alguma coisa a respeito de Jesus para com elas. Então, assim, eu vejo o quanto um coração que era duro, o quanto o coração que às vezes não entendia muito bem a missão, entendia que precisava estar onde estava, mas naquele momento que o Senhor me desafiou, eu fiquei com medo. Eu fiquei, não, isso não é para mim, isso é para o outro. Né? Mas o quanto a gente, o Espírito Santo, ele transforma o nosso coração, a nossa vida, à medida que a gente se coloca à disposição dele. Então, um coração duro, ele se tornou submisso à vontade de Deus, para aquilo que o Senhor tinha para fazer na minha vida. Então, queridos, para vivermos para Deus, é necessário um coração submisso à sua vontade, que esteja atento ao seu chamado. Muitas vezes, o teu chamado e o meu chamado, o nosso chamado, é para compartilharmos a Jesus. Não importa onde quer que nós estejamos, isso seja dentro da nossa família, na escola, no trabalho, na vizinhança, ou quem sabe, num contexto transcultural também. O importante é a gente perceber o chamado, aquilo que o Senhor está pedindo a você naquele momento, dizer, Senhor, isso aqui é a minha vida, porque o chamado também é a morte do meu eu, é a morte da minha vontade, para viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Muitas vezes a gente vai temer, né? E o chamado é algo individual. Né? Nós somos chamados, mas nós precisamos responder ao chamado. Cabe a gente, né? E entender que o Senhor Jesus, ele vai estar cuidando de nós. E assim foi a nossa experiência ali. E hoje, queridos, eu não me vejo fazendo outra coisa, senão estar envolvida com a obra missionária. Eu posso dizer que em nada eu tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que eu recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho da graça de Deus entre as nações. E eu creio que essa frase é uma frase de todos nós. Em nada eu tenho a minha vida como preciosa. O irmão pode dizer, eu não tenho em nada a minha vida como preciosa, senão com que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho. Então, é o nosso chamado. E nós podemos dizer sim a esse chamado, sabendo que pelo sangue, não pela nossa força, porque nós somos pequenos mesmo, não há força em nós, mas pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, nele há poder. É Ele quem faz a obra em nós e através de nós. Então, que Deus assim possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Foi de tempo ideal. Ok. Como eu vos disse, esse é um painel partilhado, portanto, teremos 2 pessoas em pouco tempo.